onde a gente pisar o pé, onde a gente levar, que essa palavra vá e encontre quem precisa. Amém, irmão? Pai amado, em nome de Jesus, somos felizes, Pai amado, por ter esse ministério, por servir essa casa, Pai. Somos felizes, Pai amado, pelo pregador dessa manhã, Pai amado, pelos líderes dessa casa. E eu creio que o Senhor já preparou essa palavra no coração, já deu no coração do nosso pastor. E nós estamos aqui, Pai amado, atentos a ouvi-la, Pai. E nós queremos também nos aquecer e nos fortalecer com a Tua palavra nessa manhã de domingo, Pai. Gratidão por cada culto, Pai. Gratidão por cada encontro de homens, cada encontro de mulheres, cada evento que tem nessa igreja, Pai. Eu te agradeço também, Pai amado, pelo último evento aqui, que foi o culto de jovens, Pai. Que foi fogo nessa igreja. E até hoje a gente entra e sente, Pai amado, a presença daquele dia. E que tenha outros dias como aquele, Pai. Assim como o Senhor trabalha cada culto, a cada dia, Senhor, em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai amado, que a gente venha entender e compreender a Tua palavra e viver a Tua palavra todos os dias da nossa vida, enquanto nós estamos vivos nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém. Glória a Deus. Salve de palmas para o Senhor. Graças e paz a todos. Amém. Glórias a Deus. Assim é feita a obra de Deus, através de mãos, de corações quebrantados para a alma do Senhor. E assim Deus vai fazendo com que o nome dele seja glorificado sobre cada vida que se posiciona para ser frutífera na presença do Senhor. Acima de tudo, você precisa dar frutos na presença do Senhor, frutos de oração, frutos de bondade, de misericórdia, frutos de contribuição. Cada um vai frutificar segundo a poderosa vontade do Senhor, mas ninguém pode ficar na presença do Senhor sem dar frutos, que a semente ela é poderosa. Abra sua Bíblia aí no Evangelho do Senhor, após escreveu em Mateus capítulo 13, uma palavra bem conhecida, mas é de muita importância para nós. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante. Mateus capítulo 13, versículo 3 em diante, diz assim: E falou de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu em meio ao caminho, e vieram as aves e a comeram. E a outra parte caiu em pedras, onde não havia terra bastante, e logo nasceu a semente, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra e deu fruto, 1 a 100, outro a 70, outro a 30. Amém? Pode se sentar em nome de Jesus. Jesus, certa vez, juntou seu povo e disse: Eu vos chamei para que vá e dê fruto, e frutos que permaneçam. Não são frutos temporais, mas frutos que vai
permanecer diante de toda a vida. Os frutos em Cristo que você produz aqui, até depois que você morrer, vai continuar dando fruto. O que você faz, você morre, mas quem fica, prossegue multiplicando os frutos que você começou. Porque o que Deus faz permanece, não morre com ninguém. O que é de Deus não vai morrer com você, mas vai prosseguir até a vida de Cristo. Glórias a Deus. Jesus, por dezenas de vezes, um pouco mais de 60 parábolas, falou por meio de parábolas, de exemplos. Ele contava uma história para aguçar a curiosidade dos ouvintes, para depois explicar para aqueles que realmente tinham interesse. Primeiro, ele falava algo que pessoas não entendiam, mas por querer entender, fica aos pés dele e diz: Senhor, me explica esse negócio. Jesus era assim, ele falava algo para a pessoa ficar com um nó na mente, mas para saber quem realmente quer entender, quem realmente quer viver, vai ficar nos pés dele e vai dizer: Senhor, me explica esse negócio, porque eu não quero sair da sua presença sem entendimento, porque eu quero entender o que sai do Senhor, porque o que sai do Senhor nos é muito importante. Por isso Jesus falou dezenas de vezes por parábolas, para ver quem realmente quer entender. Porque nós temos o costume, nós queremos ouvir aqui e já ficar tudo muito certo, tudo muito claro, mas muitas das vezes Jesus deixou algumas coisas em oculto para saber se você vai ter o ânimo de querer buscar mais, de querer compreender e saber o que realmente Jesus está falando, o que realmente Jesus está querendo. E assim Jesus foi discipulando os seus alunos. E aqui ele fala uma parábola sobre o semeador e sobre uma terra. Existem 4 pontos aqui, mas é uma só terra e uma só semente. Porque Jesus ele está agora trazendo um relato normal, corriqueiro da vida. Jesus, em sua vida, ele começou a observar que quando o semeador pegava as suas sementes e saía para semear no campo específico, em meio aos passos do semeador, Jesus observou que coisa natural estava acontecendo. Sementes caindo no meio do caminho, e uma outra coisa natural: as aves do céu vêm e pega as sementes que estão caindo, coisa natural. Jesus também observou que algumas sementes caíram no meio de pedras, porque era o caminho para chegar no campo onde iria se semear. E normal, essas sementes no meio das pedras, ela também teve poder para germinar e crescer. Jesus também observou que no meio deste caminho do semeador, essas sementes também caíram em espinhos, e também é normal a semente crescer no meio dos espinhos. Espinhos também não impediram dessa semente crescer. E Jesus também observou que quando estas sementes caíram no solo preparado, na terra boa, esta semente não só cresceu, mas ela deu fruto de 100, 70 e 30. Isso é uma observação de Jesus normal, natural. Alguém que está ouvindo vai dizer: Jesus não está falando nada demais. Isso é coisa natural. Nós somos de Israel, nós somos agricultores. Isso é uma coisa corriqueira, diária, no meio da lavoura. É coisa normal. Mas aí há
aqueles que querem saber um pouco mais, há aqueles que querem ouvir algo além do normal. Jesus primeiro entrega algo normal para saber se você tem sede e se você tem fome de coisas anormais. Jesus entrega algo natural para saber se você tem sede e se você tem fome de coisas sobrenaturais. E quem tem fome e sede de coisas sobrenaturais vai incomodar Jesus e vai dizer: ei, eu quero saber mais sobre este negócio aí, porque coisa natural eu já estou cansado de ouvir, mas eu sei que o Senhor é o Deus que sou coisas sobrenaturais. Eu quero saber o que é isso. O que é que tem de sobrenatural nisso aí, Jesus? Um agricultor, um semeador, um trabalhador da lavoura vai dizer: o que é que tem de sobrenatural nisso aí, Jesus? O que é que o Senhor quer nos ensinar? Porque isso aí eu já sei desde a minha infância. Desde a minha infância eu trabalho na terra, eu trabalho na lavoura, e isso aí é coisa natural. O que é que o Senhor quer me dizer com isso? E aí Jesus vai, a partir do versículo 19, ele vai explicar esta parábola. Se nós pegarmos esse só a qual nós lemos, do versículo 3 até o versículo 9, nós vamos ter uma interpretação. Mas se nós olharmos para a interpretação do mestre, nós entendemos realmente como tem que ser. Nós podemos ter imaginação nos textos a qual nós lemos, mas Jesus nos deu a senha e nós não podemos fugir dessa senha. Jesus nos deu um esboço bíblico e nós não podemos fugir desse esboço bíblico que está a partir do versículo 19. Jesus vai explicar a parábola porque alguém decidiu perguntar. Quando alguém decide querer saber mais, Jesus vai se revelar mais para você. Pegou isso? Se você decidir querer mais, saber mais, entender mais, viver mais, ouvir mais, obedecer mais, Jesus vai se revelar mais e mais para a sua vida. Jesus vai trazer mais e mais compreensão para você, porque você deseja mais. Jesus só vai revelar os seus mistérios para quem deseja mais. Fariseus ouviam Jesus falar algumas parábolas e saía murmurando, porque não desejava mais. E aí Jesus diz: ei, eu vim trazer a palavra e confundir aqueles que não é para entender, e trazer entendimento para aqueles que é para ter entendimento. Para aqueles que têm ouvido, mas não ouvem, são os fariseus. Mas para quem tem ouvido e realmente ouve, vai se assentar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, fala mais sobre isso. Glória a Deus. Eu quero saber mais sobre esse negócio. E aí, a partir do versículo 19, Jesus vai explicar. E Jesus vai dizer sobre a parábola. Vou ler o versículo 17. Porque em verdade eu digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem e não ouviram. E ouviram o que vocês ouvem e não ouviram. Escutai, pois, a parábola do semeador, que ele tinha acabado de falar. Ele lançou algumas frases normais para ver se o normal vai trazer alguma curiosidade a alguém, mas alguém ficou curioso mesmo com o normal. Antes de eu aplicar isso, nós às vezes a nossa curiosidade, o nosso interesse só está naquilo que é sobrenatural. Está acontecendo algo sobrenatural ali, a nossa curiosidade se volta para ali. Alguém está falando algo absurdamente ali, e aí a nossa curiosidade se volta para lá. Aí Jesus falou algo simplesmente natural. Muita gente não quis saber, mas tem um grupo que quis, tem um grupo que quer. Falou algo natural, não tinha nada demais. Pessoas poderiam ouvir e ir embora para casa tranquilo, mas tem um grupo de pessoas que mesmo no natural, naquilo que é muito simples, entende: opa, eu preciso ficar aqui mais um tempo. Eu preciso saber, entender que nessa coisa simples pode ter algo sobrenatural para mim.
Ei, na sua vida, Deus tem coisas sobrenaturais, Deus também tem coisas simples. Você pode ser achado por Cristo por algo sobrenatural, mas também você pode ser achado por Cristo por algo simples. Você pode ser edificado em Cristo por algo sobrenatural, mas também você pode ser edificado em Cristo por algo simples, simplesmente porque é E alguém se interessou por este algo simples, e aí Jesus vai explicar. Já que vocês estão interessados, eu vou explicar. Aí Jesus vai dizer no versículo 19: ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem um maligno e arrebata o que foi semeado aonde? No seu coração. E este é o que foi semeado no meio do caminho. O versículo 4. Jesus está explicando a parábola, que é a semente. Jesus vai dizer, é a palavra que está sendo semeada. Semente é tudo igual. Palavra é tudo igual. Mesmo que alguém venha e queira semear joio, queira semear heresias, engano, mentira, a semente é uma só. E quem se preocupar em entendê-la, em decifrar o código de Jesus, vai saber tirar as heresias, vai saber tirar as mentiras, vai saber filtrar os enganos e vai ficar somente com aquilo que é verdadeiro, com aquilo que é a verdadeira semente. Vai entender o que a semente está fazendo com ela. A terra somos nós, e é só uma terra, mas acontece que tinha um caminho, tinha um processo. Ele diz que meio do caminho, primeiro versículo da parábola, versículo 4, a beira do caminho é isso, versículo 19, o coração, porque a semente é a palavra e a semente foi semeada onde? No coração. No primeiro trecho da parábola, a semente caiu no meio do caminho, na beira do caminho. Mas essa beira do caminho, Jesus está dizendo que é o coração. Não é a semente que caiu simplesmente por desleixo, por relaxo do semeador ali no meio do caminho e ficou. Não. Jesus está usando essa coisa natural para dizer, olha, não é só natural. Essa semente penetrou no coração. Penetrou no coração, foi semeada no coração, mas ao pelo caminho. Por que isso? E como que a ave pegou, teve o poder de tirar a semente do coração? A ave é um maligno, Jesus está dizendo no versículo 19. Jesus ele começa a introduzir dentro do versículo 4, onde ele falou da primeira semeadura. Ele começa a dizer que a semente é a palavra. Ele começa a dizer que essa semente foi semeada, não jogada de qualquer forma, mas essa semente penetrou no coração. E dentro deste coração, o maligno teve acesso. Que negócio! A palavra, alguém que ouvindo a palavra do reino, e não entendendo, veio o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Está a semente no meio do caminho. Que é isso? A semente ela é poderosa, porque é a palavra de Deus que penetra no nosso coração, no nosso íntimo. Isso, até aqui está tudo certo. Uma semente poderosa, penetrante no coração, na consciência do ser humano para transformar. Até aqui está tudo certo. Aí Jesus vai dizer, mas o maligno teve acesso. Então acontece duas coisas. A semente não deixa de ser poderosa porque é a palavra de Deus. O coração não deixou de receber essa mensagem, mas o maligno teve acesso. Por que esse acesso? Muito importante, porque
veio o maligno e arrebata o que foi semeado, porque não entenderam. Primeira coisa, a palavra do reino foi semeada e não entendendo, veio o maligno. Há dois pontos aqui. Alguém não entende a mensagem da semente, da palavra? Por quê? Primeiro ponto, talvez a mensagem não foi bem introduzida. Segundo ponto, porque não houve uma atenção correta para entender a mensagem. Ou a mensagem, ou o semeador não semeou direito, ou não houve atenção, não houve interesse suficiente para entender a mensagem. Porque o texto está dizendo, Jesus está dizendo, não entendendo a mensagem dele, por falta de entendimento, o maligno tem acesso. Jesus está dizendo, versículo 19, por não entender a mensagem. Não é porque a mensagem é fraca, não é porque a mensagem não é suficiente, não é porque a mensagem não é boa, não é porque a semente está estragada, não, a semente é a mesma, é poderosa, é santa, verdadeira e eficaz, mas porque não houve entendimento. O entendimento, ele pode ser frustrado. Por quê? Se o semeador semeou direito, levou a mensagem correta, por que não houve entendimento? Pode ser frustrado, porque ou não houve interesse contínuo. Você se interessou agora, mas daqui a alguns minutos você não se interessa mais. Você se interessou pela mensagem aqui no culto, mas você sai das portas da igreja e você não se interessa mais por essa semente. O entendimento pode ser frustrado porque não há uma continuidade em querer entender, em guardar o entendimento, se esquece. Mas o entendimento também pode ser frustrado por costume humano. Você entendeu aqui uma verdade, uma semente poderosa, verdadeira sendo semeada sobre a sua vida, mas saindo daqui você dá mais importância para o entendimento do costume da sua vida do que o entendimento que está sendo semeado do reino. Porque a semente aqui é a semente do reino. Então o entendimento ele pode ser frustrado por essas coisas, por falta de um interesse contínuo sobre aquele entendimento que te foi semeado, ou por questão que você dá mais prioridade, mais importância para o entendimento que você já tinha antes da semente do reino, para o entendimento de costume próprio, de cultura própria. Então esse entendimento é desperdiçado, e onde você desperdiça o entendimento, é roubado de você sabedoria. O maligno tem liberdade. Olha que coisa poderosa que Jesus está dizendo no versículo 19. O maligno tem liberdade de acessar o mesmo lugar que a palavra do reino acessa. Tem como isso? Você é um campo aberto. Na cultura religiosa aí, né, diz que precisamos fechar o corpo, né? Tem religião aí que você precisa ir lá e fechar o corpo, né? Fazer rituais para fechar o corpo, isso aqui. Não, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós somos um campo aberto. E nesse campo aberto a palavra do reino é semeada, e ninguém pode impedir dessa palavra penetrar no coração. Jesus não está explicando aqui como na primeira explicação do versículo 4, que parece que superficialmente a semente caiu no chão, na beira do caminho e ficou exposta. Jesus está dizendo, não, essa semente não ficou exposta, ela penetrou no coração, mas por falta de entendimento, esta semente estava exposta ainda, e o maligno o tomou, o arrebatou, que as aves, que está dizendo no versículo 4. Ou seja, nós somos um campo aberto.
onde a semente tem liberdade todos os dias de penetrar na sua vida, mas também, se você não tem o interesse de guardar essa semente, de ter importância essa semente para a sua vida, o maligno também tem liberdade de todos os dias, em todo momento, arrebatar essa semente, essa verdade da sua vida, e você ficar infrutífero. Sabe a pessoa que diz que vai, mas não vai, diz que quer, mas não quer, a semente está sendo depositada, mas está no campo aberto, não está dando importância para colocar a semente em prática, a palavra em prática. Então o maligno todos os dias remove. Por isso que todos os dias há necessidade de ser semeado de novo. Todos os dias há necessidade de lançar semente de novo, de lançar a palavra de novo, porque ainda não aprendeu, ainda não deu a importância necessária para essa semente. Me é importante a semente, mas não é tão importante. Então o maligno todos os dias tem oportunidade para tirar de você o que não te é muito importante. Você já viu alguém perder algo que é muito importante? Ele vai ficar preocupado, ele vai procurar de todas as formas restituir aquilo que te é muito importante, porque perdeu o que é muito importante. Então ele vai lutar, ele vai fazer de tudo para trazer de volta o que te é muito importante. E quando ele consegue realmente trazer de volta o que é muito importante, ninguém mais tira das mãos dele aquilo, porque é muito importante, custou. Mas o que não é muito importante tem até um nível de importância, mas se não é muito, a gente deixa algumas brechas e o inimigo pega e remove das nossas mãos, porque não nos é muito importante. É sobre isso que Jesus está dizendo no versículo 19. Até chegou no coração, até convenceu no coração, mas ainda não é muito importante. A terra não está absorvendo, está exposto. Ei, a semente da palavra na sua vida não pode ser algo exposta, tem que ser absorvida totalmente no seu interior, a ponto de que ninguém pode lançar a mão lá dentro e arrancar. Ei, essa semente tem que estar guardada em você, e você guardando com toda a sua força, dizendo: ei, ninguém vai roubar essa semente na minha vida, porque quem semeou é fiel e é verdadeiro, e eu vou usar essa semente todos os dias da minha vida para frutificar. É a semente. A beira do caminho está exposta, não está com tanta importância. O maligno tem liberdade para acessar o mesmo lugar que a palavra do reino acessa. É o cristão híbrido. O híbrido, ele se alimenta de duas fontes ou mais de energia. Egoísta. O híbrido se alimenta de duas ou mais fontes de energia. Não tem só uma fonte, tem mais de uma fonte. E aí, sendo híbrido, não tem uma verdade específica, não tem uma verdade absoluta. Sabe qual é a briga da sociedade hoje? Existe uma verdade absoluta. Ninguém tem coragem de dizer que existe. A verdade absoluta é Jesus. Glória a Deus. Porque se falar que tem uma verdade absoluta, todas as outras coisas são inverdades. O cristão que é firmado na semente do reino, ele vai dizer: ei, tem uma verdade absoluta. Essa verdade se chama Jesus, a palavra do reino. E aí vai causar problema, vai causar confusão, porque todas as outras verdades que entendíamos até ontem não são mais, porque existe só uma verdade absoluta. Essa verdade se chama Jesus. Porque eu e você não fomos chamados para ser híbrido. Nós somos alimentados por uma só fonte. É uma só água. A Bíblia diz que há um só rio que jorra do trono de Deus e alimenta muitos rios, muitas correntes, mas há um só rio, é uma só água que nos alimenta. Aleluia. Uma só verdade. E não guardando, não tendo a devida importância, o maligno toma. Jesus está dizendo que a palavra e o campo é o nosso coração. A
palavra é a semente. E a falta de importância, o maligno não tem liberdade. Qual a importância que essa palavra tem na sua vida? Eu digo e vou dizer de novo: esta igreja, ela é firmada na palavra. Eu não vou vender promessa para ninguém. Quem vai ser abençoado vai ser abençoado por causa da palavra. É esta aliança que Deus tem comigo. Se quiser viver a palavra, vai viver a palavra neste lugar, porque essa palavra ela é poderosa para fazer você frutificar até 100 vezes mais. Pela palavra você vai crescer. Não tem engano. Aqui você não vai receber promessa vendida. Aqui é pela palavra. E aí Jesus vai dizer aí: o problema está em não guardar o entendimento. Primeiro ponto. Jesus vai no segundo ponto da parábola. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em meio às pedras é o que ouve a semente, a palavra, e logo recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo desanima. É o segundo texto da parábola. O problema não é a semente ser semeada no meio das pedras. Não tem problema nenhum. Jesus não disse aqui que o problema é as pedras. Sabe, as pedras do caminho que às vezes a gente coloca defeito e diz: Senhor, não dá, é muita pedra no caminho, é muita coisa ruim, é muita perseguição. Não, o problema não é as pedras no caminho. O problema é não ter raiz. É isso. Porque a semente caiu no meio das pedras e ela cresceu com alegria. Ou seja, teve prazer na semente que foi semeada. Aquele que ouve a palavra, ele tem prazer na palavra e fica alegre, e todo mundo vê a alegria dele. Mas na hora dessa semente se aprofundar no íntimo, não tem liberdade. Aí a semente é obrigada a crescer só para cima. Vou aplicar isso aqui. Porque cresceu com alegria, todo mundo está olhando e está dizendo: olha que alegria dele. Olha a alegria dela, está tudo lindo, parece que está perfeito, mas Jesus está dizendo: por não, é Jesus quem disse, não há interpretação minha, a interpretação de Jesus, por não ter raiz. Raiz é para baixo, não é para cima. Alegria é para cima, raiz para baixo. Contentamento aqui fora, para baixo é raiz. Emoção aqui fora, prazer aqui fora, para baixo é raiz, é estrutura. A igreja do Senhor que carrega a mensagem do reino, ela não demonstra alegria somente aqui, mas antes de demonstrar alegria aqui, contentamento aqui, prazer aqui, honra aqui, ela tem raízes aqui, embaixo, no joelho, sustento, estrutura, prazer no joelho, na estrutura. Quem tem prazer na estrutura recebe isso na boca dele. Prazer na estrutura. Eu não posso interpretar de outra forma se não for pela interpretação da ótica de Jesus. Não tendo raiz. Mas pastor, não tem como eu ter raiz, tem pedra, tem coisa no meio. Tira as pedras. Essas pedras estão dentro, é você que tirar. A semente quer primeiro fazer raiz, mas não tendo liberdade para enraizar em você, ela é obrigada a crescer para fora. Ela é obrigada a pular etapas na sua vida. As pessoas estão colocando Deus em uma posição na vida de tal forma que
Que Deus é obrigado a pular etapas na sua vida para te satisfazer. Deus é obrigado a deixar de fazer raízes em você para te satisfazer por fora. Para que você seja conhecido por aí como alguém alegre. Alguém satisfeito. Foi Jesus que usou a palavra alegria. Quem é alegre? Alguém que está satisfeito. Alguém que está indo tudo bem. Alguém que tudo está percorrendo bem. Você olha para a pessoa está sempre alegre. Alguém vai perguntar por que esse irmão, essa irmã está sempre alegre. Está indo tudo bem. E a gente coloca Jesus às vezes nesse lugar da nossa vida, no lugar de alegria. É porque eu recebi a palavra do rei, eu estou alegre. Aí Jesus está perguntando, mas ainda está faltando a raiz. Glória a Deus. Jesus ainda não tem a liberdade necessária na sua vida. Ele é tão bom que ele está te dando alegria. Mas não significa que você tem raiz dele. Jesus está dizendo. É por isso que nós temos que olhar, ouvir, interpretar segundo a ótica de Jesus, não é segundo a nossa ótica. Porque segundo a nossa ótica nós vamos dizer, não, é porque as pedras é aquilo que estão lançando contra mim, estão me perseguindo, estão me injuriando. Olha, você viu o que estão fazendo comigo? Que coitadinho que eu sou. Aí alguém vai pregar de forma de autoajuda, vai dizer, olha, as pedras que jogarem em você, Jesus vai te honrar, Jesus vai te abençoar. Aí a igreja glorifica, mas está fora do contexto. Glória a Deus. Jesus não está falando que essas pedras é aquilo que estão fazendo contra você, não, não. Essas pedras é por causa da palavra. É por causa do conceito de Jesus. Glória a Deus. Porque a mensagem do nosso tempo é este: olha, estão te perseguindo porque a luz, a glória do Senhor está em você e estão invejando a sua vida, mas Deus vai te honrar. A mensagem de alegria no coração é essa, de autoajuda. Olha, as pedras que estão jogando contra você, Deus vai te honrar. Não, não, não. Essas pedras que Jesus está falando é as pedras contra a semente, é contra a raiz do reino. É por isso que tem pedra, mas você pode dizer, ei, as pedras não vão impedir, porque eu estou abrindo a terra para que Jesus possa criar raiz em mim, porque essa semente não pode ser tocada. Não é sobre pedras pequenas, irmãos. Nós estamos preocupados com tanta pedra pequena. Pedra de dívida, coisa pequena, irmão. Se perder, começa de novo, Deus vai dar graça de novo. Pedras pequenas, problemas com pessoas, problemas com família, pedra pequena, irmão. Jesus está dizendo, ei, essas pedras são as perseguições, as injúrias, as angústias, por causa, ele frisou, por causa da semente, da palavra. Aleluia. Mas porque você quer viver de beleza, de formosura, de aparência, você não se lembra que você precisa dar liberdade para a semente crescer para baixo, raiz. E aí, quando você for confrontado só por causa da palavra que você acredita, você fica, não sei, será? E agora estou até descrente. Eu vi uma vez um vídeo na internet que um menino de 8, 9 anos confrontou a mãe que está antes da igreja. Por causa da palavra, ela disse, não, meu filho, não sei, você é mais velho que eu. Porque tem formosura aqui, mas não tem raiz aqui. Eita, meu Deus. Aleluia. Logo se ofende, logo se desanima, por causa que é afrontado a sua semente. A semente que está dentro de você é afrontada, né, você? Para de ser crente teimoso. Glória Estão a me Deus. afrontando, estão me batendo. Não é com isso, rapaz. A melhor coisa é quando te batem por causa da palavra que você crê, por causa da semente que você recebeu. É a melhor coisa. É o que Jesus está dizendo. Ei, quando a semente do reino entrar em você, vai ter perseguição, vai ter afronta por causa da semente, não é por causa daquilo que você tem.
semente. Por falta de estrutura. Só por isso. É problema de pedras, perseguição, angústia. Não. Perseguição e angústia nunca foi problema para a igreja. Pega a história da igreja. Você já leu Hebreus 11? Leia Hebreus 11. Homens foram cerrados ao meio, perderam a vida, perseguição por causa do reino de Deus. Aleluia. Mas não se importaram. Pega o livro Heróis da Fé de 200 anos atrás, homens de 200 anos atrás, nem estou falando dos bíblicos, homens de 200 anos atrás que sofreram torturas, torturados por Cristo. Perseguição nunca foi problema para a igreja. A igreja está aí. Quem vai acabar com a igreja? Ninguém nunca vai acabar com a igreja. Aleluia. Porque a igreja foi estabelecida por Jesus. Glória. A igreja não se ofende, não desanima nas angústias, nas perseguições, porque sabe que todas as angústias e perseguições é por causa da palavra. Não é porque você é uma coisa ou outra, não. É por causa da palavra. Tem gente que tem poder, né, de atrair perseguição mesmo, ira por causa do seu próprio jeito também de ser. Mas essa perseguição que Jesus está dizendo é por causa da semente, por causa da palavra. Aleluia. O segredo é ter raiz. Glória a Deus. Uma vida contínua. Dizendo, Senhor, a árvore está crescendo muito para cima, eu quero saber como é que está a raiz para baixo. Porque uma árvore que cresce muito, vai olhar a base dela. A raiz é poderosa. A raiz tem que ser mais forte do que o tronco. O problema é que a igreja está olhando para o tronco. Estrutura. Nós queremos olhar para o tronco, a estrutura visível. Estrutura humana, estrutura denominacional, estrutura de prédio, estrutura disso e daquilo, estrutura de beleza na nossa vida. A gente quer olhar para o tronco. E às vezes o tronco está maior do que a raiz e aí começa a cair. Começa a inclinar. Inclinar para heresias, para engano, porque precisa manter o tronco. Enquanto a verdade está te puxando para baixo. A verdade puxa para baixo e diz, começa a reforçar a raiz. Começa a dar liberdade para a raiz. A raiz está precisando crescer. Porque eu quero fazer você crescer aqui. Mas para eu fazer você crescer aqui, eu preciso estruturar aqui. Aleluia. Porque eu quero te ver cair lá na frente. Glória a Deus. Tem gente que quer crescer a todo custo, mas não tem estrutura aqui. Aleluia. E por desobedecer, começa a crescer, começa a cair. Quanta gente grande já caiu nesse tempo? Quanta gente grande já está caída e está vivendo só de aparência. Mas em nome de Jesus, essa igreja ela cresce primeiro para lá. Ela cresce primeiro na estrutura para depois crescer para cima. A alegria que Jesus nos dá é boa, mas não importa somente a alegria, importa a estrutura, raiz. É o que Jesus está dizendo. E aí Jesus vai dizer: e o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a semente, a palavra. Mas os cuidados deste mundo, a sedução, as riquezas sufocam a semente, a palavra, e fica infrutífera, diz o versículo 22. É Jesus interpretando o que ele mesmo disse. No versículo 4 ao versículo 8. Ele está interpretando. Quem não gostar da interpretação vai ser assentado grande dia aos pés de Jesus e dizer: Jesus, me explica de novo esse negócio aí. Mas a interpretação que ele deu é essa. E eu preciso obedecer. Aleluia. Não adianta eu trazer aqui uma interpretação para afogar, para massagear o seu ego e não é a interpretação dele, essa é a interpretação dele. É uma só semente, não adianta procurar outra. Glória a Deus. Semente é a mesma. Tem gente querendo procurar a qualidade de semente, mais ou menos, semente boa, não. A semente é a mesma.
que mudou aqui é o quadro da terra, a semente é a mesma. A palavra que muda somos nós. É a terra. A semente é a mesma. Vinho, sedução, cuidados do mundo, sedução, riquezas, sufoco. Mas como é que pode sufocar algo que é poderoso? Como é que pode tornar infrutífero aquilo que é poderoso para frutificar? Jesus está dizendo que é possível, que o que é poderoso está em nós, a palavra. Mas o que torna infrutífero é nossa vontade, nossa vaidade. Sufoca. Porque a raiz, a palavra, quando ela começa a buscar raiz em nós, ela toca nas nossas vaidades, ela toca nas nossas vontades, ela toca nos nossos desejos, ela toca nos nossos planos, ela toca naquilo que nós não queremos, mas precisa ser feito. Ela começa a tocar, a raiz começa a aprofundar na terra. E aonde tiver embaraço, vai ter que dar licença para a raiz crescer. Ei, não vai sufocar a raiz, sai da frente. Deixa a sedução te sufocar, sai da frente. Não deixa a sedução dos olhos sufocar a raiz da verdade e da santidade, sai da frente. Tira a sedução da sua frente. Tira os interesses dessa vida da sua frente. Não deixa nada sufocar essa semente, que essa semente quer te levar para um lugar diferente. Não deixa a sedução sufocar a raiz. Não deixa as riquezas, Jesus tem disse, sufocar a raiz. Riqueza nunca foi o problema. O problema é quando a riqueza sufoca a raiz do reino. Quando a riqueza não serve o reino. Quando que a riqueza vai sufocar a palavra do reino? Quando a riqueza não serve para o reino. Mas se a riqueza serve para o reino, ei, se prepara, Jesus vai multiplicar muito mais as bênçãos na sua vida, porque essas bênçãos servem para o reino. Tudo tem um propósito em nossas vidas. Tudo que o Senhor coloca em nossas mãos tem um propósito: servir, frutificar a palavra do reino. Aleluia. Mas quando já começa tudo a ficar sufocado, tudo em sua vida não serve mais para o reino. Tudo que você faz não serve mais para o reino. O seu tempo não tem mais tempo para o reino. Os seus planos não estão inclusos os planos do reino. As bênçãos, as riquezas da sua vida não incluem mais os planos do reino. Então está sufocado. É Jesus que está dizendo. Sufocar é o ato de neutralizar o que já está estabelecido. Tudo na sua vida foi estabelecido para a glória do reino de Deus. Mas aí você começa a sufocar, neutralizar o que não é para ser neutralizado. Você para de ser, você para de fazer, você para de agir, você para de se movimentar no reino. Você está sufocando a semente. Quando você toma a decisão de ignorar, você está sufocando a palavra do reino. É a sua decisão. Aleluia. Jesus está dizendo que a minha e a sua decisão pelas coisas desta vida, elas sufocam a palavra do reino. É a minha e a sua decisão. Você tendo ou não tendo, se você decidir, eu vou me posicionar para que a palavra do reino não seja morta na minha vida. Ei, Jesus vai te ajudar para que você comece a dar fruto. Você tendo ou não tendo. Glória a Deus. Quantas vezes, anos, nós passamos semeando a palavra do reino e vendo Deus abençoar vidas e mesmo sem nós ter nada. Porque decidimos se movimentar pela palavra do reino, sabendo que a palavra é poderosa para isso. Não é sobre ter ou não ter, é sobre se movimentar. Aleluia. Se movimente para a palavra do reino. Ei, quem faz você se movimentar não pode ser a igreja, não. A igreja faz uma parte. Quem faz você se movimentar é a palavra do reino. Que diz para você: ei, vai e
se você colocar no seu movimento, condicionar o seu movimento a uma igreja ou a um líder, talvez você é frustrado. Mas se o seu movimento está condicionado à semente poderosa, ei, ninguém vai te parar. Aleluia. Nem o poder dessa vida vai te parar, porque você está condicionado pela palavra do rei. Essa é a condição. Jesus está dizendo, tem coisas que podem sufocar o que é poderoso. O maior poder na minha e na sua vida é a palavra de Deus. Mas tem coisas que podem sufocar essa palavra. Tome cuidado para que esses planos da sua vida, para que as metas da sua vida não sejam metas que estão sufocando essa semente poderosa da sua vida. Mas se você orar diante do Senhor e dizer, Senhor, todas as minhas metas, todos os meus planos têm que estar ligado, alinhado com essa semente, então eu vou crescer, porque tudo será para a glória desta semente, desta palavra, então eu vou frutificar para a glória do nome santo do Senhor Jesus. E aí Jesus vai finalizar. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto e produz 100, 70 e outro a 30. Ouve é obedecer, mas para obedecer precisa compreender. Você já compreendeu que a palavra do reino não te chamou para você aprender somente fazer tudo? Pessoas estão enchendo as igrejas porque aprendeu a fazer tudo. Mas quando a palavra diz, e agora vamos marchar, quem vai? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Fazer tudo é bom. Fazer tudo é glorioso. Eu gosto disso, eu fico chapadão no louvor. Se deixar, eu fico de noite ligado, doido. Fazer tudo é bom. Fico chapadão. Se você deixar, o Espírito te leva e você fica dias e noite chapado. Não precisa de comida, nem bebida, nada. É só glória. Isso é maravilhoso. Isso é real. Eu já passei 3 dias, 3 noites ligado em Deus. Se quiser, passa mais. É bom, mas e a obra? E o movimento? Aleluia. E o movimento? De dar frutos de 100, 70 e 30. No mínimo é 30 na sua vida. É isso. Ore no mínimo por 30 pessoas na sua vida. Deseje no mínimo ganhar 30 pessoas na sua vida. Você trazer 30 pessoas para a igreja, para Cristo. No mínimo. Aleluia. Eu, né? Tem que mexer na minha rotina. Porque essa palavra do rei está dizendo, ei, já tem raiz em você. Você já demonstrou que essa semente é importante para você. Você não está deixando mais tirar a semente da sua vida. Está tudo certo. Mas agora é hora de dar fruto. Você já fez a parte. Você já venceu as pedras no caminho. Você guardou a palavra. Você está vigilante. Você não está deixando o inimigo falar no teu ouvido. Está tudo certo. Mas agora é hora de frutificar. Hora de se movimentar. Não mais minha rotina. Certa vez Jesus vai dizer: larga tudo e segue. Não dá muita coisa para resolver. Mas eu chamo outro para servir. Ele diz: não, eu preciso ir lá e enterrar os meus parentes. Jesus diz: sim. Ele vai lá e faça o que você tem que fazer e venha. Não dá desculpa. Que a palavra entrou. E aqueles que a palavra entrou, penetrou e achou uma real importância na sua vida, esses nunca mais conseguem ser os mesmos. Esses nunca mais projetam coisas simplesmente por projeto humano. Esses nunca mais querem crescer somente por crescer. Esses nunca mais querem andar de aparência. Aqueles que realmente receberam a mensagem do reino nunca mais são os mesmos.
vida começa a ser pautada e projetada para o pensamento do reino na sua vida. Então ele começa a construir tudo debaixo de parâmetros da palavra. Ele não quer nada que vai apodrecer a raiz. Ele não retém nada que não é teu. Tudo ele sabe que é do reino. Glória a E Deus. ele não admite ficar infrutífero. Ele se incomoda quando ele não consegue fazer algo para o reino. E ele luta para fazer algo para o reino, porque ele sabe que em você tem uma senha. Vai e frutifica. Aleluia. Ele é incomodado com o reino. Quanta gente está servindo a Deus e não se incomoda com o reino. Não se incomoda em guardar a verdade absoluta e única. Ele se incomoda em não deixar que nada comece a tornar ele como um crente híbrido. Ele se incomoda, ele começa a tirar as coisas. Ele não sou híbrido, não tem mistura com nada. Aqui é a ortodoxia, é a reta doutrina, é somente Cristo, é somente essa semente, é só uma semente. Eu era 4 tipos de terra: uma terra aberta, sem proteção, uma terra cheia de espinho, uma terra cheia de pedra. Mas entendeu uma coisa? Quando eu dei importância, eu disse: Senhor, pode entrar, aprofundar, porque eu quero ser terra boa, eu quero dar frutos e frutos que permaneçam. Receba isso para a tua vida. Ei, já passou o tempo da ignorância, você é livre para frutificar. Receba isso, aplaude e glorifica Ele. Fique de pé. Fique de pé. Só aquele que é terra boa, só você que é terra boa. Olhe diante do Senhor neste momento, que você não quer ser uma terra seca, uma terra aberta, uma terra sem proteção, uma terra sem importância. Mas olhe neste momento diante do Senhor e diga: Senhor, eu vou guardar essa semente do reino de forma, com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento, Aleluia. para que nada roube esse fundamento da minha vida, o fundamento do reino. Que nada roube essa semente, porque é somente por meio dela que eu vou conseguir dar frutos. Ei, não se engane, você pode fazer muita coisa no natural, mas frutos que Jesus vai aprovar tem que ser por meio da palavra. Tem muita gente se enganando, e eu quero destruir esse fundamento maligno aqui agora. Tem muita gente se enganando com bênçãos, com dinheiro. Aleluia. Está fazendo muita obra social lá fora, mas não tem nada de raiz com Jesus. Glória a Deus. Não se engane, igreja do Senhor. As bênçãos que você tem, você pode fazer o que você quiser lá fora, mas se você não tiver raiz profunda em Cristo, você será excomungado pelo próprio Deus, não é pela religião. O próprio Deus vai dar para você e vai dizer: Ei, não te conheço, aparta-te de mim. Porque você está fazendo muita coisa por fora, mas não tem raiz por dentro. Aleluia. Esse fundamento maligno cai por terra na tua vida em nome de Jesus. Não se engane com as bênçãos que você tem, não se engane com as obras que você faz. Antes de tudo, você precisa ter raiz no reino de Deus, na palavra. Glória a Deus. É Jesus quem diz. Ele traz coisas normais, naturais, para revelar as coisas sobrenaturais, de fundamentos sobrenaturais. E eu e você não fomos chamados para ser secos. Uma terra seca e frutífera, que os ramos até cresceram, está verde, está bonito, dá alegria de olhar, mas não tem raiz. Se não tiver raiz, não dá fruto. Árvore grande e frondosa não tem fruto nenhum, serve no máximo de sombra. Há pouco tempo vai ser cortada, vai servir de morada para os ímpios. Árvore grande e seca que não dá fruto só serve para ser cortada e servir de morada para os ímpios. Ser casa de pecado. Mas árvore que talvez não tenha nem muita altura,
mas está carregado de frutos. Aleluia. Talvez não tenha muita estatura, mas está carregado de frutos. Que a raiz está saudável, a raiz está firme, na verdade, e esta verdade se chama Jesus na tua vida. Se renda a Ele nesta manhã, faça aliança com Ele nesta manhã, e você vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Receba isso, aplaude, glorifique e vamos adorar a Ele. Na vida da Rose, que está no hospital, que o Senhor possa alcançar, fazer a boa obra dele sobre essa vida. Em nome de Jesus. Glória por essa vida, represente a irmã Rose, em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, Pai, em nome de Jesus. nós oramos Senhor. neste momento e estendemos ao Pai a autoridade do Teu Santo Espírito sobre a vida da irmã Rose. Que haja livramento, que haja cura poderosa do Senhor para a vida da tua filha, e que o nome do Senhor seja glorificado na vida dela agora. Não importa qual seja a causa, não importa qual seja a circunstância, mas a tua igreja crê na tua palavra e declara que maior é o teu amor sobre ela, e que haja vida e vida com abundância sobre ela agora, em nome de Jesus. E sobre todo aquele que está necessitado de um milagre nesta hora, haja um milagre no Senhor, em nome de Jesus. Nós cremos em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, creio que Deus já está alcançando. Deus vai fazer milagre em nome de Jesus. A igreja precisa crer que mesmo Deus não mudou, Ele ainda faz milagre. As nossas orações ainda têm fruto. Porque você ora, porque você tem fundamento, você tem uma raiz em Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Terça-feira, intercessão. Quarta-feira, culto livre em nome de Jesus.
Sexta-feira, mesa de homens e mulheres, e domingo pela manhã estaremos aqui adorando a Deus novamente. E que você possa guardar esse entendimento, esta semente. Você foi chamado para dar frutos. Amém? Esta igreja será uma igreja cheia de frutos por causa das, por causa da palavra. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus por este momento. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, graça e bondade, porque a tua semente poderosa nos foi liberada. E através do teu Santo Espírito, nós frutificamos, nós fazemos as obras segundo a poderosa semente do Senhor em nossas vidas. E nós estamos estruturados na tua misericórdia, no teu amor, na tua bondade, na tua palavra de salvação em nossas vidas. Por isso nós se movimentamos e damos frutos, e frutos que permanecem para todos sempre. Obrigado, Deus Santo, pelo seu amor, bondade e misericórdia. Leva os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa. E o nome do Senhor seja glorificado sobre cada um. Em nome de Jesus, ergue as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças